que o doutor ele também chega a um nível de estresse muito grande, porque se paga altos impostos, né? Se gasta, se despende tanto dinheiro público e as pessoas não conseguem ultrassom, não conseguem os exames de mulher, né? Para a gente, né, ser mais específico, e às vezes não tem uma prevenção, vai aparecer um câncer, vai aparecer uma doença e às vezes até leva a óbito, né? Então eu acredito que vocês estão enfrentando muito isso aí, né? Muito, muito, assim, diariamente a gente recebe pedido de ajuda, diariamente. E aí a gente fica pensando nisso, né? Tantos empréstimos, tantas coisas acontecendo e a saúde das pessoas, assim, largada. E aí, assim, no ano da eleição, a gente vê uma coisa ou outra acontecer, no ano da eleição, mas não dá para trocar um período, um momento por 4 anos, porque principalmente a mulher, ela precisa todos os anos fazer os seus exames, né, preventivos, como você falou, e a prevenção ainda é o melhor remédio. Então é muito triste. As crianças, por exemplo, que podem ter algum transtorno do desenvolvimento, é fundamental que isso se ocorra de forma muito precoce, né? Esse diagnóstico, o início do tratamento. E a gente vê que isso não acontece na nossa cidade. Aliás, nada acontece aqui. É. E a gente fica muito triste porque nós não temos um apoio em nenhuma área, né? Mas eu vou falar de um assunto, né, que o doutor veio aqui, nós exploramos bastante, que é o pessoal que precisa de um apoio psicossocial, né? A gente estava há tempos atrás falando de, por exemplo, uma escola especial, né? Porque hoje o tanto de crianças que está vindo com autismo e PCDs é uma coisa impressionante. Hoje nós tivemos aí entregando leite aí no Viva Leite, que é um projeto aqui, né, para 450 famílias, e a gente vê a demanda nessa área. Você vê alguma melhora nesse suporte para as crianças autistas, para essas mães, para a família, alguma coisa você pode constatar se teve evolução na nossa Não, cidade? não, não teve, não teve. Inclusive, isso é um problema muito sério, é um problema muito grave. É uma situação que você, como meu amigo, você sabe que eu vivo isso. E não, não teve, além de não ter, é usado muito como palanque político. Isso, não, as pessoas não têm noção como isso machuca uma família típica, porque é uma vivência, é o dia a dia de uma família típica, é muito difícil. Não é um, é óbvio que criar um filho sempre é uma tarefa árdua, né? Complexo, né? Complexa. E quando você tem um filho atípico, isso não posso nem falar que triplica, porque é muito mais. E quando as pessoas usam isso para fazer palanque político, isso é muito dolorido. É dolorido quando as pessoas usam isso para palanque político, ou quando as pessoas usam isso simplesmente para se aproveitar financeiramente. É muito triste, assim, o que as famílias típicas vivem é uma coisa extremamente revoltante. E a gente não vê, porque a gente não vê professor auxiliar em sala de aula. É que nem eu falei, a gente teve um vereador que lutou pela causa, você não vê um parque sensorial pela cidade. Não vê. Você não vê, você Uma vê ação efetiva uma. para ajudar Não aqueles vê. que mais precisam, né? Exatamente. Então, assim, isso é uma coisa muito barata, isso é uma coisa muito simples. Pequena, né? Pequena, pequena. Então, eu acho revoltante. A gente fica triste porque em questão de, vamos pôr aí, de julho para cá, dá para fazer tudo que não foi feito em 3 anos e meio. É, Né? Revolucionou a cidade, um asfalto horrível. E o senhor e a senhora aí tem que entender que esse asfalto vem do governo do estado por, mais uma vez, lamentavelmente, nós sermos taxados de uma das cidades mais pobres do estado. Né? Então, vem esse fundo perdido do FUMEF para fazer esse recapeamento
politiqueiro, porque ficamos 4 anos aí sem ações, né? E quando chegamos próximo de um pleito eleitoral, aí todo mundo sai correndo, maquiando a cidade. Mas a gente está falando aí desse quesito, porque desde lá de trás eu fiz indicação para que tivéssemos um CAPS, né? Que é um Centro de Apoio Psicossocial para as Crianças, né? PCDs, né? E infantil. E agora saíram correndo, aí eu estou vendo algumas ações para alugar uma casa que, ao meu ver, também é desrespeitosa. É uma ação politiqueira e não necessária à altura dos problemas que nós temos. A gente vê que realmente vamos fazer mais um engano, né? Sim, sabe por quê, Roberto? Porque você fazendo com calma, com cuidado, já existe uma escassez de profissional no mercado. Não tem, né? Não tem, é muito escasso. E aí, quando você faz algo correndo, é meio óbvio que não vai ser Alguma bem coisa vai ficar feito. para trás, né? Alguma coisa vai ficar para trás. É muito complexo. Falar do autismo, eu falo, me refiro mais ao autismo, é óbvio que a gente tem diversos transtornos, né? Mas eu falo do autismo porque é a minha causa, né? É o que eu vivo, é o que. Mas é uma coisa tão complexa, é tão. Uma pessoa já nunca é igual à outra. Obviamente, um autista também não vai ser igual um ao outro. Cada um desenvolve uma característica maior que traz mais prejuízo. Peculiaridades próprias, né? Não tem, Exatamente. não tem um E padrão, né? não tem um padrão, por isso que é muito complexo, né? Porque você vai falar, sei lá, de uma diabetes, é isso, isso e aquilo, você vai tomar isso, isso e Tem aquilo, um caminho, né? um caminho. O autismo não. Ele varia, né? Tem muita gente que fala assim, ela tem sensibilidade auditiva. Não, minha filha não tem sensibilidade auditiva, nenhuma, nenhuma. E a primeira coisa que as pessoas pensam é isso, ai, tá muito barulho, né? Não, ela não tem problema com isso. Então, assim, olha como é complexo isso. Então, para você adaptar algo para autista, é complexo também, porque, assim, como cada um tem uma característica, cada um necessita de uma adaptação. Então, não tem como você fazer nada correndo, não tem como você fazer uma coisa que vá atender uma população como Ferraz de Vasconcelos de uma forma assim tão rápida. É uma coisa que você tem que ir fazendo devagar, você tem que ir entendendo qual é a demanda. Inclusive, eu conheci a dona Jo, uma querida, que ela trouxe uma coisa para mim que eu, como mãe de autista, eu nunca tinha pensado. Ela falou, Vivian, vocês precisam pensar na residência terapêutica, porque muito se fala das crianças, mas e os adultos? Eu falei, poxa, é verdade. Eu penso nas crianças porque a minha é criança. Mas se você parar para pensar, ela vai crescer. E o suporte tem que continuar. Claro, pode ser que ela desenvolva de tal forma que ela não tenha tanta necessidade quanto outra criança, mas tem muitas crianças que agora não estão recebendo o tratamento adequado e que lá na frente vai precisar desse suporte. De maior suporte. Né? E não se fala, você não vê ninguém falar disso. Você não escuta ninguém falar disso. A gente tem que dar voz para essas mães. Mais que isso, a gente tem que dar voz para os próprios autistas, porque a sociedade tem um hábito de não dar voz, achar que eles são incapazes de estar expressando o que eles precisam. E não, a gente entende que o autista é muito capaz, a gente precisa dar voz para eles. Porque aquela criança ela vai crescer. E também nessa mesma seara, nessa mesma linha, nós temos que falar uma coisa muito importante. O apoio também, principalmente psicológico para a família. Porque a pouca experiência que eu tenho, mas visão, a família às vezes sofre muito mais do que aquele ente, né? E não tem esse apoio, né? Roberto, se eu te falar, teve uma vez, nossa, eu lembro desse dia, que quem via eu e o Rafu ali naquele mutirão da saúde, não imaginou o que a gente passou antes de chegar lá. Foi um dia tão difícil. E antes de eu ir, eu lembro que eu chorei tanto, mas eu chorava assim, como criança mesmo, assim, de um dia difícil que eu tive. E aí a gente chega no mutirão, a gente fala, poxa, as pessoas também já estão chegando aqui cheias de problemas, não adianta eu dividir o meu. E foi um dia tão especial até
porque aí nesse dia eu fico até emocionada, assim, de falar. Fica à vontade, toma uma água, respire, vamos lá. Porque aí nesse dia chegou uma mãe pra gente e falou assim, a gente ali no mutirão, recebendo todo mundo bem, com carinho, e uma mãe chegou pra gente e falou assim, como é que eu faço pra internar meu filho? Falei, como assim? Como é que você faz para internar seu filho? Por quê? Ele tá doente? Tá alguma coisa que você precisa levar no pronto-socorro? Falei assim, não, eu não tô aguentando mais. Eu preciso internar porque eu tô ficando transtornada já. E aí o menino era um adolescente já, por isso que eu falo, olha a importância da gente pensar nos adolescentes, nos adultos. Ele é adolescente, assim, aí o Rafu me olhou, ela falou assim, ah, e o pai dele não liga para ele, o pai dele não quer saber dele. Aí o Rafu me olhou, porque a gente recebe muito treinamento também. O Rafu já me olhou e falou assim: ai, mãe, é que o pai dele trabalha muito, né? E ele não pode vir ver o Guilherme, era Guilherme o nome do meu filho, inclusive. Não pode vir ver o Guilherme, mas, nossa, ele ama tanto o Guilherme, né? Ele, se ele pudesse, ele estaria aqui agora. O menino, ele mudou totalmente. Ele se acalmou. Ele abriu um sorriso. Aí ele veio e me deu um abraço. Então, assim, as mães às vezes passam por situações muito difíceis porque não recebem o tratamento, não recebem as orientações adequadas. E é claro que é estressante, é claro que eu entendo essa mãe, não é que eu estou culpando ela. Ela não recebeu, Não foi orientado. não foi orientada e chega uma hora que ela surtou, estourou e falou o que não devia. E isso afetou o menino, claro que afeta, porque as pessoas, é o que eu falo, as pessoas têm o, e não tô julgando também, eu entendo, porque isso é uma coisa que vem já culturalmente. As pessoas têm um hábito de achar que o autista não entende, o autista entende. O cérebro dele tem um funcionamento diferente. Ele vai perceber e sentir as coisas diferente, ele vai expressar diferente, mas ele tem sentimentos. Aquilo afeta ele também. E aquela mãe naquele momento não sabia, o Rafa foi muito ligeiro naquele momento e ele reverteu a situação. O menino ficou extremamente afetado, assim, por falar: puxa, mas meu pai gosta de mim. E aí ele veio, me abraçou, ficou comigo um pouco e depois eles foram embora e ficou tudo bem naquele dia. Mas foi aquele dia, né? E os outros? É, então ela precisava de uma orientação mais constante. Então, o que a gente, voltando para esse assunto, né, a gente tem que entender que não é só a criança, não é só o adolescente, né? É todo o conjunto, É né? todo Não conjunto, é a adianta você família. melhorar um lado e o outro não acompanhar, né? Sim, E a sim. família tem que estar muito linkada. A gente acompanha o Pedro lá, Loureiro, né, da Eliane, e a gente sabe que é um menino hiperativo, enfim, né? Já esteve aqui com a gente. Mandar um abraço para ele também. E o que, que a gente lamenta é que, como você disse lá atrás, criou-se tanta expectativa, né? Fizeram carteirinha, fizeram colar, e o resultado mesmo foi nenhum, né? Nós chegamos a pegar as pessoas aqui, uma mãe estava levando uma criança já relativamente grande, né? Alguns anos, tinha que ir para São Miguel para fazer algum tipo de acompanhamento, porque Ferraz não tinha nenhum. Nós não temos fonoaudiólogo, né? Nós temos as outras especialidades, ou seja, nós não damos nada enquanto sociedade, enquanto poder público. E depois criam-se expectativas e o resultado é zero. Né? Então, fica aqui, ó, do nosso espaço aqui, um pedido para a nova administração, se Deus quiser, Amém. que tenhamos um olhar especial para essas crianças, esses familiares, né? E você está falando uma coisa muito bacana aqui, não é só aquela criança, né? Tem as fases e ele vai se tornar um adulto, né? Sim, sim. E é tão necessário, né, a gente pensar nesse conjunto, pensar que qual vai ser o futuro da sociedade se a gente não tiver esse olhar carinhoso. Enfim, mas as pessoas olham, inclusive na campanha de deputado do Rafu, as pessoas me questionavam muito, Vivian, por que você não fala? Vivian, mas tem outro candidato na cidade que usa muito isso. Eu falei, olha, se ele faz isso de forma eleitoreira, que é o que parecia, eu fico triste. É terrível.
Desrespeito com a Desrespeitoso, sociedade, com as mas pessoas. exatamente, Uma mas coisa chata, né? eu falei, mas nesse momento, eu que vivo isso, eu sei que eu não estou preparada. Eu não estou preparada ainda para estar Uhum. falando sobre isso agora. E eu é tudo muito novo. Quando a gente recebe o diagnóstico, a gente é como se o nosso mundo caísse, né? A gente fica assim, meu Deus, o que que vai ser, né? Do nosso futuro, do futuro E dela. passa um filme na Passa um frente, né? filme, e aí eu falei, não, eu. E até hoje eu sinto que existe uma cobrança para que eu fale do assunto, e obviamente eu vou falar do assunto. O que as pessoas não entendem é que eu jamais usaria ela para palanque político, eu jamais usaria ela para fazer política. Isso não, eu não usaria imagens dela, eu não usaria nada dela, até porque ela tem 5 anos, ela ainda é não verbal, ela ainda não me autorizou, tá usando as imagens dela. O dia que ela quiser vir a público contar a história dela, eu serei a pessoa que mais vai apoiar. Tá, mas nesse momento assim, a gente vivendo, né? Falar um oi pra Pamela aqui, É, Pamelão aqui, que a unha é grande, né? Prazer em tê-la aqui conosco, é, Pamela. Dizer que é o seguinte, a gente tem muita tristeza, eu também tenho, porque a gente, né, como político, e vocês daqui a pouco vão estar à frente do município, a gente tem que ter um carinho, né, com essas pessoas, né? Uma sim, cidade que hoje não tem infraestrutura nenhuma, né? E o hum, pior, a gente não vê vontade, né? Não tem perspectiva que a coisa melhore, né? Isso é o perigo, né? Então, é, eu estou explorando um pouquinho esse lado, porque realmente eu vejo que é uma necessidade muito grande. Infelizmente, parece que eu não sei a alimentação, a tecnologia, a radiação, mas está nascendo muitas crianças com esses problemas que não tinha lá atrás, não é isso? Então, se discute muito sobre isso. Não se sabe se hoje nós temos mais informação e por isso conseguimos fazer Detectar. mais diagnóstico. Não se sabe que tem uma base genética. Gente, assim, eu estou falando isso, Roberto, como mãe, né, de uma criança dentro do TEA. Eu não sou médica, eu não sou especialista, então Mas já tem uma visão profunda de tanto, né? mas estou falando isso com todo respeito a todo profissional que possa estar aí assistindo. Mas sabe-se que tem uma base genética, sim, né? Mas existem fatores ambientais. Então ninguém sabe exatamente a causa desse O aumento porquê, né? gritante que está tendo. E a gente. Mas é exatamente essa preocupação. Não estamos preparados para estar dando acompanhamento técnico, Não, psicológico, não, estrutura nenhuma. não. Hoje, se fosse só mais uma perguntinha, se nós fôssemos hoje dar uma nota pelo que temos aí, já vou arriscar do meu lado, zero, porque não temos estrutura Ah, eu nenhuma. já falo -10. Menos 10, negativo. Vamos Negativo. lá. Estamos aqui com a Vivian Rafu, esposa do Dr. Rafu, nosso futuro prefeito, nossa futura primeira-dama, né, Pana? Vai ter muito trabalho aí, né? E a gente fica muito feliz de estar recebendo ela aqui no estúdio na Cachove. Embora tenhamos tido aí alguns problemas, mas já tá tudo certo, né, Pet? Então, tá bom, vamos lá. E aí dizer para o senhor e para a senhora que a gente lamenta, aí hoje teve uns probleminhas para mais, que nunca tivemos, mas continuamos aqui a todo vapor. Vamos lá, falamos um pouquinho da saúde, não se tem, as reclamações são das mais variadas, reclamam que não tem, a gente tá na rua, não tem onde pirona. Que dirá se não tem o básico do básico, né? Que é o Fusca do medicamento. Imagine os outros, né? Você tem assim uma ideia, o porquê disso aí? Ah, é má gestão. Não tem outra explicação. Por que que não se tem o básico no posto de saúde? Mas aí vem uma outra pergunta. Por que que foi despendido tanto dinheiro e o resultado não chega? É, eu poderia falar várias coisas aqui, né? Mas eu vou tentar ser o mais elegante possível. É uma má gestão com um olhar muito individualizado para si próprio, né? Porque como pode ter tantos recursos, fazer tantos empréstimos, é, e parar nas páginas policiais? Né? É uma coisa que a gente sabe, isso é uma má gestão mesmo. Por que que as coisas não chegam onde deveriam chegar?
Por que que não temos o básico que... Eu não estou falando uma coisa extraordinária, eu estou falando um básico. Por que que a gente não tem aqui? Por que que tudo a gente tem que buscar fora de Ferraz? A gente lamenta que aí vai ser uma crítica aí, respeitando a sua presença aí, mas não poderia deixar, até como político, né? Já vão aí para os 30 anos e o que a gente lamenta é o seguinte: nós tivemos um deputado 4 anos estadual, É, né? Nós estamos com um deputado em curso 2 anos. E a gente vê muito poucas ações em todas as áreas, né? Hoje, nesse momento que a gente vê aí bocas miúdas, porque as pessoas têm medo de falar do crime organizado. Né? A minha vida foi policial, 35 anos. Então, é comum que nós nos expressemos aí em qualquer lugar. Mas é uma administração, não sou eu que estou falando, né? Com todo respeito à sua pessoa aqui. Eu vou fazer uma crítica que não dá para deixar de fazer. É, é, é uma gestão que está chafurdada aí, né? Em escândalos de licitações. Licitações tem problema no planeta inteiro, mas licitações na mão de crime organizado, de PCC, aonde se vai é só o que se fala, então tem alguma coisa muito errada. E aí não vai sobrar dinheiro para a Dipirona, não vai sobrar dinheiro para nós fazermos o CAPSI, tão necessário, né? Vai num hospital falido, que o doutor tem uns projetos muito bonitos, eu peguei carona aí, né? Nós não temos quimioterapia, nós não temos diálise, hemodiálise, nós não temos rádio, nós não damos suporte nenhum para ninguém. E aí vem o questionamento: temos um deputado. né? Né? Então, e o que é pior também, na outra ponta, né? Nós temos uma prefeita mulher, mãe e professora, né? Lida com crianças, não é, Pamela? Então, do seu ponto de vista, doutor entrando, tem que atacar esses pontos? Você tem uma ideia do social? Você já fez assim um apanhado pela experiência que está tendo de ruas, de bairros, né? Porque Ferraz não tem mais divisa, é tudo vivo, né? É. Você já tem um prognóstico, assim, um Olha, projeto? com relação a projetos sociais, que é o que cabe bem ao Fundo Social, eu penso muito nessa questão que hoje me parece que é favorável alimentar cada vez mais o assistencialismo. Eu bato muito nessa tecla. Eu acho importante, Ferraz precisa. Mas quando você começa a fazer a população muito dependente, é, a população acaba não entendendo que a mudança, que você trazer um projeto de capacitação, de qualificação, apoio psicológico, que faz você impulsionar a sua vida, é muito mais grandioso, vai impactar muito mais a sua vida do que fazer você estar lá todo mês dependendo de uma cesta básica, né? Eu acho que a gente tem que incentivar a população a estar evoluindo e não se contentar com pouco. Me dá uma sensação que as pessoas até se acostumaram com um pouco, não com um pouco, mas com o que não é tão bom. Não é tão bom, mas não é tão bom, mas tá aí. Então tá. Então vamos ficar. Então o que eu penso sobre isso é isso, que eu queria pular, eu queria não, eu quero, né? Pular essa barreira do assistencialismo, não é deixar, não é ignorar, mas ir para uma coisa mais ampla, mais profunda, que de fato impacte a vida do cidadão ferrazense. Maior, né? Bom, aí a gente está também às portas de um grande problema. Nós não temos um plano diretor, né? É uma coisa horrível. O que esse plano diretor ele engloba? Por exemplo, esse tanto de moradias, né? Porque virou um comércio, né? Sim. Céu aberto. Fazem aí arranha-céus aí, várias torres em bairros que não tem infraestrutura nenhuma, né? Vou começar. Primeira coisa, que é a dignidade humana, emprego. Aí depois vem o tripé da sociedade: educação, saúde e a segurança. Nós rodamos todos esses bairros aí, agora à tarde, 3 horas, não passou uma viatura. E bairros periféricos, bairro que o tráfico de droga impera,
muitos assaltos, né? Não sei se você tem conhecimento, nós estamos entre as 50 cidades que mais tem furto e roubo de celulares, né? E aí a única base que eu tive o prazer lá em 97 é inaugurar com o falecido prefeito Dema, inclusive isso tiraram, né? Como que você vê né, os seus olhares como mãe, como ferrazense, o que que você vê da segurança da cidade? Olha, Roberto, assim, quando eu fico pensando no passado, na minha infância, de como foi a minha vida, e eu lembro que eu fazia balé na cidade de Mogi das Cruzes na época, não, eu não tinha aqui, eu não lembro, mas eu lembro que eu fazia balé lá, e eu trouxe umas amigas para passar o dia aqui em Ferraz. Falei, eu moro em Ferraz aqui, vamos passar o dia comigo. E elas vieram. E eu lembro que a gente passou o dia inteiro na rua. Daí na época eu morava no sítio Paredão, era o meu bairro. E a gente passou o dia inteiro na rua, e eu lembro que a gente desceu ali na 15, tinha uma sorveteria, e a gente pôs sorvete, depois a gente foi no bairro que hoje eu moro, que é ali perto da prefeitura, aí andamos de bicicleta, eu sei que foi um dia maravilhoso. E minhas amigas foram embora daqui falando, nossa, vou pedir pro meu pai comprar uma casa aqui em Ferraz. Parecia que era uma cidade de passeio, sabe? De veraneio, enfim. E hoje, eu não deixo minhas filhas saírem na rua. Não deixo de jeito nenhum. Então, você vê a diferença que a gente tem culturalmente. Eu lembro que a gente tinha uns eventos muito legais, assim, a gente tinha um cine-teatro, né? Eu lembro que eu me apresentava lá com a escola, as formaturas, tinha Antiga os... SAF, né? Nossa, Rosário, Rosário, a quadra ali, a é, quadra da Igreja a Católica, né? quadra, a associação. Eu lembro que eu ia assistir meu pai jogar lá. Então, assim, a gente tinha muitas coisas, assim, que foram se perdendo. Eu acho que foram entrando administrações que só pensaram em si própria, eu não consigo entender o que aconteceu. E aí a gente foi entrando num declínio, né? Assim, a cidade piorando, piorando, piorando. Hoje eu, assim, não deixo minhas filhas saírem na rua para brincar. Deixo se eu estiver junto. Sozinhas, E não. também nessa linha aí que você está falando, a gente também tem essas festas que nós tínhamos antigamente, festa da uva, né? Por exemplo, ia comprar um brinquedo, sabia, vamos lá no Tatu, né? Tatu, Quem é que bicicletaria não tatu. lembra os antigos, né? Ou as pessoas, É, né? Então, essas tradições, essas culturas, essas coisas gostosas que a gente carrega, né? Eu posso dizer também, com 61 anos, a gente viveu muito isso aí, se perderam, né? se perderam. Não deram o devido carinho, né? Não trataram Sim, carinho. eu tenho recordação da festa da uva na 15 de novembro. Sim. Eu lembro eu chegando, tinha aqueles moços que ficavam com uma ave e aí rodava o negócio. Era Pegava um lá. periquito, não sei, pegava um Isso. papelzinho. Então era uma festa tão familiar, era uma coisa assim tão Que as famílias gostosa. se As conheciam, né? famílias se conheciam, era festa da padroeira, né? Era, era muito bom, assim. Eu tenho umas memórias afetivas, assim, que me encantam e eu conto para as minhas filhas coisas que hoje não Só ficou na memória ficou na mesmo, né? memória, E a gente exatamente. também tem visto aí, a gente percebe aí no decorrer do tempo, que as famílias, muitas famílias tradicionais acabaram mudando, né, de Ferraz, né? Muitas. As pessoas começaram a se mudar, começaram a ir para Suzano, depois Suzano e Mogi, né, pra Mogi, lá. Arujá, né? Arujá. Elas realmente Aí, infelizmente, a gente vai perdendo a nossa característica, a gente vai deixando a nossa história se apagar, né? se apagar. E eu lembro que uma vez eu conheci. Foi acho que um amigo do meu pai de São Paulo, não lembro. E aí, quando a gente falou, a gente é de Ferraz, ele falou, nossa, cidade da uva. Cidade da Uva. Até há pouco tempo ainda nós éramos conhecidos como É, Terra da Uva, né? Eu é, posso falar que essa região do Castelo aqui tinha chácaras, né? Chácaras sim, e sim, cultivava pesco. Tinha uma ou sim, outra chácara, né? De é, uva, embora a uva era mais lá pro lado de baixo, ali pro lado do Temporim, né? Então uhum, a gente tinha, assim, algumas coisas que ninguém vai é. nunca apagar da nossa O memória. meu avô, ele tinha uva na casa dele, ele fazia vinho, Que era, maravilhoso, é, né?
Conheci. Bom, estamos aqui do estúdio Nakachove aqui com a presença brilhante da Vivian Rafu, esposa do Dr. Rafu, próxima primeira dama de Ferraz de Vasconcelos, se Deus quiser, nessa agradável noite de quinta-feira, né? Hoje é dia 19 e você, o senhor e a senhora aí que nos acompanha aí, vai tendo paciência. Hoje tivemos um problema aí técnico, aí depois nós vamos quebrar a cara de quem, Du? Já estamos resolvendo aqui. Já vai Não, mas nós vamos quebrar a cara de alguém aqui, Quem, Petri, nós vamos quebrar a cara. Bom, vamos lá. Estamos aqui com a Vivian. Vai lá, Du. Agora é com você que eu vou tomar uma água aqui. É isso aí, Roberto. Esse programa está sendo patrocinado essa noite pela Mogi Fibra. Você que procura uma internet de qualidade, dá uma passadinha lá na Mogi Fibra. A Mogi Fibra fica ali na Avenida Dom Pedro II, bem ali no centro da cidade. Procura lá uma internet de qualidade. É Mogi Fibra. E também hoje estamos com o apoio cultural aqui da Uzipar. Você que está procurando uma moda legal para sua esposa, um presente legal para aquela namorada. Vou colocar o vídeo aí. Coloca o vídeo aí, Peter, da loja aí, da inauguração da loja. Vê que loja bonita aí que tá aí. No centro. Uma loja que tem a qualidade e o preço justo. Essa loja fica na Avenida 15 de Novembro, número 338. Você que está precisando comprar uma roupa, inclusive já indiquei pro meu amigo lá, pro Dr. Rafu. Falei para ele, Dr. Rafu, agora você pode presentear a esposa tranquilamente, que lá você encontra a moda certa para ela, viu? Vai lá, Dr. Rafu, comprar um presentinho para chegar em casa bem. É isso aí. Eu vou cobrar dele. Aí, doutor, não tem pra onde correr, não. Ó. Não Isso tem. aí. Bota na conta do Du aí. Ele que tá incentivando a sua esposa e os filhos, as filhas. Bom, pessoal, nós estamos aí nessa agradável noite aí de quinta-feira, batendo esse papo super gostoso com a Vivian, futura primeira dama de Ferraz, vai fazer um trabalho legal frente ao social, né? Tá se preparando, é conhecedora profunda aí já dos problemas de Ferraz, tem rodado muito a periferia, né? Porque às vezes tem pessoas que moram em Ferraz uma vida inteira e mal conhecem os arredores da cidade. Por exemplo, a Vila Cristina. Quantas pessoas que estão lá no centro não conhecem a Vila Cristina? Sim. Né? Aí na mesma linha, o pessoal mandar um abraço lá pro William, lá da Boca do Sapo, conhece lá, como é que é? Favela do Sonho lá? Isso. Então, é muito importante que a pessoa já comece a interagir, né? Sim. Ter ideia do que vai enfrentar. Hoje, vamos, né? Isso, nós vamos antecipar que a vitória vem, mas vamos antecipar 1º de janeiro. Você tem ideia já de ações, alguma coisa nesse sentido? Se você chegar lá, embora tenha que fazer todo o planejamento e tal, mas você tem já uma ideia, o que atacar, a equipe, você já tem alguma coisa nesse sentido? Fala um pouco. É assim, Roberto, se Deus quiser, né? Vai dar tudo, e ele quer. Vai dar tudo certo, Eu acho que não, assim, eu não quero ir com muita sede ao pote, né? Eu acho que eu preciso conhecer muito bem o funcionamento, a estrutura. Mas eu tenho sim algumas ideias que a gente vai vendo nas outras cidades. O que eu tenho feito é conversado com as outras primeiras damas para ir
entendendo também como elas começaram, porque é começar algo do zero, né? Algo que está assim muito largado e a gente começar do zero. Então, eu tenho conversado, entendido quais foram as dificuldades, quais as soluções que elas conseguiram encontrar. Então, assim, eu estou tentando fazer esse levantamento, tentando não, né? Estou fazendo esse levantamento, tendo essas conversas, essas proximidades, e acho que quando alcançarmos nossos objetivos, eu acho que eu tenho que entender mesmo muito bem como funciona para que eu possa estar ajudando a população, né, no que me compete. O que eu tenho feito muito também hoje é, a gente tem as nossas, as pessoas que colaboram, simpatizam, né, com a campanha, e eu procuro estar bem perto deles, assim, bem perto mesmo. Sou uma pessoa muito acessível. Eles, assim, conseguem falar comigo a qualquer momento, me procuram, falam comigo. A gente resolve várias coisas juntos, e isso também me faz ficar muito próximo de várias pessoas, de vários bairros diferentes, de várias situações diferentes. Isso também tem me ajudado muito. E o que eu percebo também, né, com referência aí ao Fundo Social, a todo esse pessoal nessa estrutura, é que tem muitas parcerias, né? Então, trabalhando, vendo, procurei estar dando uma olhada, é, faz muita parceria com empresas. Por exemplo, tem um lote lá de roupa que não ficou muito legal. Sim, sim. Então, aí se é aquele negócio que falou-se lá atrás, né? Se montar uma equipe legal mesmo, busca Isso. bastante material, vai se contemplar com o resultado e o preço é bem lá embaixo, né? Pode trabalhar com um orçamento reduzido, né? Com Parcerias, né? certeza. Parceria é super importante. Estar perto do terceiro setor é muito importante. Isso ajuda muito a cidade. E quando fizer algo, né, não fazer assim achando que está fazendo um favor, fazer de qualquer jeito, né? Acho que dá para a gente fazer tantas ações, que é que nem você falou, tem um orçamento baixo, mas que dá para fazer com tanto carinho, tanto amor, né? É, Oferecer dignidade, né? Porque exatamente. a gente não está fazendo um favor, a gente é pago para fazer isso, né? E o que é legal é o seguinte, né? Você vem com uma bagagem muito legal, né? Uma história de vida, você é ferrazense, você está interagindo aí com toda a cidade, e aí vai ter olhares específicos, né? A gente tem uma ideia determinada, por exemplo, se estivermos lá na Boca do Sapo, não adianta, né? Eu faço muito esse trabalho social, porque é de mim mesmo, mas cada lugar tem uma peculiaridade, né? Sim. Geralmente eles são cortados, né, por rios ou córregos, enfim. Aí tem que fazer uma limpeza, mas conjuntamente tem a roupinha para criança, tem Sim. o problema de saúde, porque ali tem muita verminose, né? Sim. Então, ou seja, tem que fazer. Eu acho que o social tem que trabalhar com todas as secretarias, né? Sim, tem que ser muito parceiro. Inclusive, você falou do William, eu lembro que eu já fui na casa dele uma vez, e eu lembro que eu fiquei bem impressionada com a ponte que a gente atravessava para chegar na residência. Eu falava, meu Deus, ele tem filhos pequenos, né? Que eu fiquei bem impressionada, assim. Mas o carinho que eu fui recebido, o amor que eu fui recebido foi Paga incrível. todo Paga, é. Mas aquele contraste, né? sim, e aí a gente se sente mais em débito, né, ainda. A gente tem que tomar Se providências ali. dedicar e buscar os É, resultados, né? é. Vamos lá. Estamos aqui do estúdio Nakachov, Ferraz e Vasconcelos, São Paulo, nessa gostosa noite de quinta-feira, 19 e, aliás, 27. Hoje é dia 19 e estamos aqui com a ilustre presença da Vivian Rafu, né, esposa do nosso futuro prefeito, Dr. Rafu, número 22 PL, né? E o É. Diegão aí, 22123. Mandar um abraço aí para toda a equipe Sucatão, Dr. Rafu, a clínica dele, as irmãs Natália e a Tereza, né? O Dr. Diogo também, Diego tem nos tratado com muito carinho. As demandas são as mais variadas e a gente fica muito triste porque o poder, quando as pessoas nos procuram é porque o poder público está falhando, né? E Sim. a gente, essa semana foi muito chata porque atendemos umas 3 pessoas com câncer, né? Um Hum. terminal e o poder público negligencia, né? Então. Se tem a procura, né, Roberta, é porque alguma coisa não tá certa. É.
quando as pessoas começam a procurar os paliativos e as pessoas que estão ao redor do poder, é sinal que quem tinha responsabilidade, né, não faz. Fica aqui a dica, prefeito. A sua gestão vai muito mal, isso é minha opinião, né? A gente vive num país que segurança é zero, falo como técnico, né, especialista na área. É um país que tem um Congresso engessado, temos uma segurança pífia ou nenhuma, temos uma educação que o desrespeito é tão grande que as crianças estão terminando o ano, tá chegando às vestes, né? A gente pode mudar isso aí, né? Eu acho que a primeira coisa é o quê? Com gestão, com respeito e carinho com a população. Até porque, né, a gente que é mãe, pelo menos para mim, uma das maiores preocupações é o quê? É a primeira infância. Eu falo muito, eu bato muito nessa É tecla. a base de tudo, né? É a base. Eu falei isso recentemente, é assim, infância é terra que a gente não deixa de pisar nunca. Isso reverbera em toda a nossa vida. É uma coisa que vai nos seguir, vai nos acompanhar para a é, eternidade, né? Exatamente. E aí fica aí nossos reclamos aí, sei que não dá mais tempo, né, de fazer muita coisa, até porque ficaram 3 anos e 9 meses aí, que nem diz o caipira, barrigando. Du, nós temos aqui esse presente aqui, é com você, meu amigo. Você tem que dar fim e nós vamos fazer as considerações. Quero pedir desculpa aí pelos problemas, tá? Que nunca houve, mas isso aí já vai ter o compromisso aqui de voltar para a gente poder dar sequência, que tem muitos assuntos, né, Bia? Sim, são muitos E a assuntos. gente está muito contente de tê-las aqui na companhia dessas meninas maravilhosas, que também faz um staff perfeito para você, né? As meninas Tá são onde você maravilhosas. pisa, você está pisando junto. A gente não tem uma equipe tão grande igual as pessoas, mas ela é grande em responsabilidade, carinho e comprometimento, né? É isso Vamos aí. lá, Du. É isso aí, Roberto. Acabamos de fazer o sorteio ali. E quem foi sorteada foi a nossa amiga Hilda Vitória. A Hilda ganhou esse presente aí, viu, primeira Que dama? beleza, né? Fiquei feliz. Ganhou. Mostra aí pro pessoal aí o presente aí, Roberto. Olha lá. É isso aí, Hilda. Parabéns aí, viu? Pelo engajamento, por você ajudar a gente nessa live. Mandar pro pessoal, todo mundo aí. Use pá, hein? Faça uma visita lá na loja, na Avenida 15 de Novembro, no número 338. Pode ir lá, você e sua família lá. Falar que viu aqui no podcast do Roberto Souza, vai ter um desconto lá de 10% às 50 primeiras meninas. Que só. legal. Porque senão quebra a firma lá. Daí fica... É isso aí, agradecer a toda a diretoria aí da Use, né? Use pá, moda feminina. E já intimar o Dr. Rafu para passar lá. Né? Sim, ó, Fazer uma tem um conta. desconto, ele tem que correr, porque tem um correr, desconto aí, ó. desconto aí, entendeu? Vamos lá. Pedir desculpa aí mais uma vez para o senhor e para a senhora aí pelos contratempos, né? Infelizmente hoje acabou tendo algum